De acordo com o Nick Pope, um ex-agente do Ministério da Defesa da Inglaterra, ele afirmou recentemente em uma entrevista que diversos governos estimulados pelos Estados Unidos estão se preparando para uma grande revelação, envolvendo, claro, o contato da humanidade com alguma espécie alienígena. Você tá preparado para ver o vídeo de hoje? Então eu já aconselho que você pegue aquela água com açúcar, se acomode muito bem, tá? E vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O caso do nosso vídeo de hoje veio por meio de uma pessoa chamada Nick Pope, que é uma personalidade muito conhecida no campo da pesquisa da ufologia. Acontece que em uma entrevista que ele deu recentemente, Pope disse algo que abalou todos ali presentes e depois gerou uma grande repercussão pela internet, principalmente nos fóruns de ufologia dos Estados Unidos. Segundo seus argumentos, os Estados Unidos estariam se preparando e planejando como eles fariam a grande revelação de que entraram em contato com uma civilização alienígena e que esses preparativos podem indicar algo assustador, viu? Isso porque, de acordo com o Nick Pope, caso isso não seja feito da maneira correta, podemos ter uma reação bem extrema por parte da população, seja ela voltada para o medo ou para a desesperança, né? Isso, dependendo de como for feito, poderá causar um caos em escala global que certamente abalaria todas as estruturas sociais da humanidade. Acontece, meus queridos, que durante décadas, se não por séculos até, a ideia de que nós entraremos em contato com alguma outra espécie inteligente pelo universo era algo considerado apenas balela por parte dos governos. Porém, meus queridos, desde que o Pentágono confirmou o famigerado vídeo ali da perseguição em um OVNI, que nenhuma nação do mundo se pronunciou como dona do equipamento, esse pensamento deixou de ser uma fantasia e está se tornando cada vez mais uma realidade que a nossa espécie terá que enfrentar em algum momento, que pode estar bem mais próximo do que você imagina, viu? Isso porque os protocolos sobre como revelar a verdade sobre estarmos sozinhos ou não nesse vasto universo passaram a se tornar algo que é oficialmente discutido por parlamentares e também membros da alta patente do exército. Isso de diversas nações do mundo, incluindo Estados Unidos, China, Rússia, França, Inglaterra e muitas outras. O que faz essa entrevista tomar uma grande proporção global, viralizando entre os ufólogos, é que Nick Pope é um agente que trabalhou por 20 anos no Ministério de Defesa da Inglaterra. Ou seja, ele não é pouca coisa. De acordo com depoimentos que ele deu em outras entrevistas do período de 1991 a 1994, ele foi o chefe de um projeto de estudo de OVNIs que foi promovida pelo próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que se aliou a diversas outras nações do mundo para investigar achados de OVNIs em escala global. Em um vídeo recente aqui no canal, eu cheguei a comentar que os Estados Unidos, nas últimas décadas, têm espalhado bases militares pelo mundo inteiro, o que acabou resultando neles encontrando OVNIs em seus radares, invadindo espaços aéreos de diversas nações diferentes. Assim, vendo que esse é um problema que a humanidade teria que enfrentar em conjunto, não é mesmo? Eles decidiram se unir com governantes de outras superpotências para que juntos eles tentassem encontrar respostas. E segundo o Nick Pope, durante esse tempo ele teria se deparado com uma quantidade gigantesca de OVNIs, aonde a grande maioria deles eram apenas mal entendidos. Porém, ele afirma que há uma parcela considerável de casos sem respostas e outros que você pode afirmar categoricamente que estamos falando de uma outra espécie inteligente. Pensa comigo, meus queridos, é bem difícil a gente imaginar que de centenas de milhares de casos, nem 0,0001% dele seja verdadeiro, né? Assim, é impossível a gente afirmar que 100% dos casos de OVNIs seriam histerias coletivas, uma vez que, como a gente já apresentou aqui no Mundo Inverso, até mesmo culturas de povos nativos que não possuem o conceito de OVNIs extraterrestres de filmes, cultura pop e tudo mais, relatam encontros com objetos tecnológicos e até mesmo com seres invadindo seu território. Há quem diga que a ignorância é uma bênção. E olha, para muitos casos essa frase é a mais pura verdade, viu? Isso vale para a descoberta da vida extraterrestre chegando no nosso planeta, né? Bom, pensa comigo. Nós somos uma espécie ali do tipo 0 que tá no máximo em 0,73. Isso na escala de Kardashev, né? Ou seja, somos extremamente juvenis no planeta, no universo, melhor dizendo.
Desse modo, o mais distante que a gente foi no espaço foi com uma sonda não tripulada que saiu do nosso sistema solar. Então, imagina que algumas espécies vindas de um planeta que orbita uma outra estrela, ou até mesmo, quem sabe, de uma outra galáxia, isso significaria que o seu poder tecnológico tá anos-luz na frente do nosso, né? Ou seja, se a gente aqui da Terra, mal evoluída, já temos acesso a armamentos de destruição em massa, como bombas atômicas, enfim, hidrogênio, um monte de coisa aí, imagino que uma espécie de escala 2 ou 3 na Kardashev lá não possuem. Poxa, é comparativo, né? A gente ainda nem chegamos no estilingue da parada da caça. Os caras já estão com bazuca e tudo. Bom, descobrir isso poderia causar uma reação muito perigosa na população global. Basta imaginar o processo da pandemia, onde ao contrário de se unir, as pessoas passaram a se dividir em grupos. Daqueles que aceitaram o problema e acreditaram que a humanidade precisava se unir para resolvê-lo, e daqueles que simplesmente desacreditaram dos perigos eminentes ali, justamente do que estava acontecendo, né? Desse modo, meus queridos, Nick Pope sugere 2 cenários que a humanidade poderia enfrentar caso a presença de alienígenas fosse revelada na escala global. O primeiro delas seria o caos total, né? Onde os grupos sociais, sendo incapazes de lidar com a notícia e o eventual medo da gente entrar em conflito com espécies cósmicas, poderiam causar estragos inimagináveis nas vidas humanas, quem sabe até na nossa própria extinção. Isso pode nos levar a conflitos, quem sabe até mesmo guerras civis, que gerem uma desunião completa e joguem a humanidade diretamente para a Idade das Trevas. Porém, também existe a possibilidade de que o efeito seja contrário. Ao notar que não estamos sozinhos no universo e que algumas dessas espécies convivendo na nossa vizinhança cósmica podem ser agressivas, o projeto do desenvolvimento humano pode deixar de ser algo que nos fazemos ali por conta da nossa natureza, né? E se torne basicamente uma necessidade de vida, entendeu? Descobrir do nada, do dia pra noite, que a gente pode entrar em confronto, eles podem do nada aparecer na nossa casa, nosso país, nossa casa é demais, né, com licença. Mas enfim, pode nos unir tamanha proporção que nos faça evoluir ainda mais como seres humanos intelectuais, ou seja, como raça inteligente. Além disso, a ideia de que temos que nos preparar para essa possibilidade de confronto e até mesmo de alianças intergalácticas, porque se a gente descobrir uma, você sabe onde esse negócio vai parar, né, meus queridos? Se descobrir uma, pode ter 2, pode ter 3, enfim, uma delas pode querer fazer aliança com a gente. E aí a gente tem que se unir muito para poder chegar a um nível intelectual ali de desenvolvimento, né, nesse ponto. Como eu expliquei em um vídeo recente, Allan Kardec, o precursor do espiritismo, acreditava que a vida ser exclusiva do planeta Terra era algo muito minúsculo perante as possibilidades infinitas do universo, né? Ou seja, ele acreditava que a vida pelos cosmos era algo inevitavelmente capaz de ocorrer. No entanto, ao contrário do espiritismo, nem todas as religiões, crenças e culturas humanas estão preparadas para lidar com a ideia de que não estamos sozinhos no universo, família. Principalmente aquelas que levam em consideração que a Terra seria o centro da vida que perpetua pelo cosmos, como algumas religiões que são muito famosas. Nesse caso, muitas pessoas seriam forçadas a encarar uma realidade de que, bom, não foi muito bem o que elas acreditavam anteriormente, o que, claro, geraria um caos. Imagina, você acreditou sua vida inteira, porque foi passado de geração em geração. A religião, né, se tornou um vínculo cultural, algo que você vive e pratica todos os dias, e aí do nada, algo que você ouviu ou que você acreditava deixa de fazer sentido por provas, por coisas reais que estão acontecendo ali na sua frente. O que acontece? Algumas pessoas vão lidar com isso da melhor maneira. Ah, beleza, na verdade eu aprendi algo que me contaram, me passaram através da cultura ali, das histórias e tudo mais, mas eles ainda não sabiam disso que eu sei hoje. Outras pessoas iriam se abalar tanto que iriam, enfim, né, se revoltar até com o que elas acreditam da religião, o que aí já não é muito legal. E esse caos faz com que muitas outras coisas da religião que, bom, são comprovadas, são de fato, assim, a essência da vida da pessoa, deixem de fazer sentido. Vou dar algum exemplo aqui. Muitas pessoas só não fazem coisas erradas por conta de religiões. No momento que a pessoa deturpa tanto o pensamento dela que a religião cai por algo que ela,
enfim, imaginava que não era. Não tô falando de religião específica, tá, pessoal? Existem muitas aí, né? Ainda bem que a gente tem essa liberdade, essa vastidão de culturas e religiões, porque a gente consegue saber pontos de vista diferentes também. Mas imagina no momento que cai alguma coisa e ela coloca toda a religião em jogo, ela deixa de deixar de fazer coisas erradas, porque a religião não está mais assegurando. Existem pessoas e pessoas, né? Outro problema crucial na hora de encontrarmos vida alienígena é a forma como, bom, grandes cúpulas estatais iriam agir. Por exemplo, o império como os Estados Unidos certamente iria se considerar a nação mais qualificada para comandar a humanidade nesse período, né? Porém, eu tenho certeza absoluta que nações como Japão, China, Índia, Rússia, França, Inglaterra, aqui na Itália e muitas outras teriam uma opinião completamente contrária a essa. Vem cá, é um novo ciclo, é um novo momento da humanidade. Nunca se teve essa informação antes. Eu quero comandar, eu quero ter o controle. Isso poderia levar essas nações a entrarem em uma guerra global, onde seria decidido um império ali, né? Toda a tecnologia, de todo o contato, de toda a soberania e alianças através de quem tivesse mais poder de fogo. Se a humanidade tivesse que passar a ignorar as fronteiras para poder atingir uma capacidade de produção necessária para lidar com espécies muito mais avançadas do que nós, meus queridos, iria dar muito problema mesmo, viu? E bom, essas guerras é claro que dificilmente seriam decididas pelos nossos armamentos, mas sim pelas tecnologias que as nações obtivessem através de OVNIs. Haveria uma verdadeira corrida tecnológica pela disputa das tecnologias alienígenas, e a nação que tivesse a maior quantidade desses armamentos basicamente seria aquela que sairia por cima, né? Estaria ali no topo do negócio. Só que sempre devemos lembrar que esse processo certamente custaria uma quantidade absurda de vidas humanas. Parece até um filme, né? Um enredo de filme ali, onde, sei lá, algo acontece e as pessoas falam assim: eu vim morar em outro planeta porque depois que descobriram vida inteligente, se mataram. É isso, vivemos de boa, né? Entre muitas aspas aqui, mas a gente conseguiu conviver e lidar com as diferenças até agora, e do nada nos destruímos, aí tivemos que ser obrigados a sair da nossa terra para ir para outro planeta. Porque aí já vai ter os alienígenas, né? Será que a galera vai embarcar nas naves e falar assim: vou embora com você, me leva para o seu planeta? Porém, família, apesar da possibilidade de conflitos aterrorizantes, Nick Pope também afirmou durante a entrevista que, apesar do primeiro contato com a Terra ser um grande perigo, isso para nossa estrutura social, né? Principalmente se esse contato for violento, ainda há chances de que essa interação seja completamente pacífica. Caso o contato seja feito com uma espécie amigável, com grande capacidade comunicativa, que estaria ali disposta a compartilhar seus conhecimentos e tecnologias conosco, e vice-versa, claro, né? A humanidade poderia viver uma era inimaginável de coisas muito boas. Imagina só, nós desenvolvermos uma relação comercial amigável com outro planeta de algum sistema solar próximo, podendo até mesmo existir turismo intergaláctico, aonde os povos daquele planeta viriam para a Terra, nós iríamos para o seu planeta, como turistas, óbvio, né? Bom, eu já sei que isso é coisa de filme, mas por que não imaginar nessa possibilidade? E de acordo com Nick Pope, esse seria sem dúvidas o melhor caminho para a humanidade tentar seguir, uma vez que para ele, nossa tecnologia é muito primitiva e a gente dificilmente teria condições de vencer um conflito contra uma espécie que consegue viajar do seu planeta até o nosso, né? Bom, a gente não teria condições de lançar nem sequer um ataque, enquanto nós mesmos seríamos, obliterados. Esse é, a propósito, o pior caminho. Bom, sem dúvidas, um dos períodos mais tenebrosos da história humana foram os processos colonizatórios ali, né? Que aconteceram pelas ações das nações europeias que escravizaram. Bom, muita coisa aconteceu ali entre os povos das Américas, África, Oceania e tudo mais. Essa parte da história você com certeza já ouviu falar, né? Esse ato completamente desumano pode ser uma característica que só a nossa espécie desenvolveu. Porém, se em algum lugar no universo existir alguma espécie inteligente muito mais avançada do que nós, que constroem a sua civilização por meio de processos colonizatórios, porém no espaço, pode ter certeza que o caminho vai acontecer por aqui também. Bom, se durante o período colonial humano nós vimos criaturas supostamente racionais tratando outras pessoas da sua própria espécie como objetos, imagina só o que uma espécie inteiramente
estrangeira ao nosso planeta nos trataria. Para eles seria como se estivessem lidando com um formigueiro, como, sabe, as pessoas que maltratam animais, ou a formiga já acaba pisando sem querer, né? Mas sei lá, pode ser que eles façam isso com a gente também. Pode ser que eles nem consigam nos entender também, pode ser. Podemos ser nada para eles e isso pode resultar na escravidão da humanidade por completo. Ou quem sabe até mesmo no nosso extermínio, né? Isso por alguma espécie que tomar o nosso planeta para ela. Bom, tem uma percepção do agora, onde governos estão passando a levar esses casos mais a sério. Nick Pope afirmou que temos com certeza uma das 3 possibilidades. De acordo com as suas próprias palavras, ele disse aqui, ó: é como um iceberg, onde muito é visível, mas muito do que está acontecendo é feito a portas fechadas, altamente classificado e profundamente isolado. Família, ou seja, nós podemos estar sendo visitados por alienígenas, mas ninguém do governo sabe. Mas nós também podemos estar sendo visitados por alienígenas, mas o governo sabe e está mantendo em segredo. Ou nós não estamos sendo visitados por alienígenas, mas o governo, principalmente dos Estados Unidos, está promovendo essa ideia com algum propósito que a gente ainda não sabe, não é mesmo? E bom, provavelmente não vai descobrir tão cedo. Porém, para essa terceira possibilidade, geralmente governos acabam ganhando mais apoio da população para serem mais autoritários ali quando estamos vivendo um caos social. Ou seja, os Estados Unidos podem estar fazendo isso como uma maneira de conseguir reforçar o seu imperialismo por mais algumas décadas. Ou quem sabe, séculos. Bom, mas e você? Depois de ouvir as revelações trazidas por Nick Pope, assim como as possibilidades do futuro, o que é que você acredita? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fica bem e até a próxima, valeu!